O pessoal está chegando aqui, muita gente entrando. Muito bom, muito bom. Todas as semanas a gente vai vir com um tema, né, que envolva ali a parte de terraplanagem, temas esses que a gente vem discutindo em nossos cursos, tanto presencial como o nosso curso online. Faz parte também desse nosso compromisso aqui, né, semanal. Todo o pessoal que está no curso hoje, né, a gente está com um pessoal bem ativo, participando aí, né, ativamente nas dúvidas, e é muito bom a gente estar aqui reunido. 2020 é um compromisso que eu tenho, né, junto a todos os alunos e profissionais que gostam da área, de estar aqui a gente batendo um papo e conversando. Então, o tema que a gente escolheu hoje, né, é a execução de aterro, certo? Então, para a gente se situar na obra de terraplanagem, os serviços de terraplanagem, a gente vai ter um ciclo bem definido, né? Eu costumo dizer sempre no curso que o nosso ciclo é execução de corte, né? Eu vou escavar um material, cortar ele, nós vamos transportar esse material para uma frente de execução de aterro ou uma frente de descarte, se for um bota fora. Mas, entrando no assunto nosso, que é a execução de aterro, é o que a gente vai dar atenção. Então, na execução de cortes, depois a gente pode até pensar no tema para conversar, o que é importante, mas desde já é importante que a gente conheça o material para poder definir questões de taludes, inclinação de taludes. É importante a gente conhecer o material que está lá na escavação, para que a gente possa definir o escopo, né? Que tipo de material a gente vai escavar, se é material de primeira, segunda ou terceira, que vai interferir diretamente no custo, né? E nos prazos, foi o que a gente conversou semana passada. Inclusive, o que a gente conversou na semana passada está lá no nosso canal do nosso YouTube, né? Quem não participou, pode ir lá. E aí, hoje, a gente escolheu falar sobre aterro, tá certo? Então, na questão de execução de aterro, é onde eu vejo também que envolve grande técnica. Técnica que eu falo, né? Princípios que a gente muitas vezes viu ali na nossa graduação, na nossa formação, e que a gente precisa atentar para alguns ensaios, para alguns procedimentos de execução, para fazer com que esse aterro, né, tenha uma qualidade, né, que tenha capacidade de suporte. Então, vamos se situar no seguinte: o que é terraplenagem? Terraplenagem, né, é a atividade da engenharia no qual a gente vai botar em prática esses 3 ciclos, que seria escavar, transportar e aterrar, para transformar aquele ambiente, o local da obra, em um local plano ou adequado para a implantação de uma obra, tá certo? Então, terraplanagem é onde a gente vai dar condições, no caso de uma rodovia, por exemplo, de nivelar, né, o leito, vamos dizer ali, e dar condições de implantação do pavimento. Então, pavimentação é o complemento da terraplanagem quando a gente fala em obra de rodovia. Então, quando a gente fala de pavimentação, são as camadas estruturais. Então, terraplanagem é onde a gente vai ter ali aquela cota aonde o pavimento vai repousar sobre esse material. E a gente precisa ter alguns cuidados, tá certo? E é o que a gente vai falar hoje. Então, só me apresentando para quem está vindo pela primeira vez nesse bate-papo, né? Eu sou Marcel, sou engenheiro civil, né? Formado em 2004, né? Tenho um mestrado na área de geotecnia, né? Tive o prazer de passar um bom tempo trabalhando em grandes obras de infraestrutura ferroviária, de aeroportos e rodovias também. E surgiu, né, esse interesse de tratar desse tema, terraplanagem, de uma forma mais prática, ou seja, fazendo uma ponte de ligação daquilo que a gente conhece na nossa graduação, na nossa formação, e aquilo que você vai aplicar, né? Que foi assim que surgiu o meu interesse, né, de estudar, de revisar aqueles conceitos. Então, a gente, né, tá nessa missão aí, e é muito bom falar, né, dessa área. Então, olha só, a gente vai falar de uma especificação de serviço. O DNR, né, o DER, que é o DENIT hoje, tinha uma especificação de serviço que é a ES 208
97, né? Essa especificação de serviço, ela está passando por uma revisão, mas os conceitos, né, que a mesma traz ainda estão válidos, né? Então, é dela que eu vou tratar, tá certo? Então, RDNE, o DENIT hoje, né, especificação de serviço, que tem lá a nomenclatura ES 208/97. Então, o que é que essa norma traz, né? Ela traz o quê? Especificações, orientações mínimas para que a gente possa, né, executar ou implantar durante a execução do aterro para fazer com que esse aterro tenha condições mínimas. Então, especificação de serviço é uma orientação. A gente tem que sempre ter esse costume de ler as especificações de serviço, normas que são orientativas e são condições mínimas que a gente tem que adotar na prática do dia a dia, tá certo? Então, a especificação técnica do aterro que diz essa norma, né? Eu gosto sempre de ter a norma balizando alguns conceitos. É todo local de uma obra que requer um depósito de material, certo? Para que a gente possa, né, nivelar. Esse material pode ser proveniente de cortes, de empréstimos ou de alargamento, tá bom? E aí, na hora de executar esse aterro, a gente vai ter que ter alguns conceitos que a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo, tá bom? Então, olha só. De vez em quando eu vou olhar aqui que tem vários pontos de transmissão e aí a gente vai tentar visualizar. Depois eu vou arrumar uma forma, quem tiver no webinar, né, e puder acessar, a gente vai pegar esse banco de e-mails e mandar os slides para que você possa, de repente, assistir a live e se situar com o slide. Então, olha só. O que vai ser o aterro? O aterro vai ser todo aquele maciço que vai estar compreendido, né, da cota de implantação do pavimento para baixo. Isso se eu tiver uma área de execução de nivelamento, né? Não vamos falar de corte, aqui a conversa é só sobre aterro. Então, eu preciso subir aquela cota daquele subleito, terreno natural, para uma cota mais elevada, para fazer a implantação de uma rodovia, por exemplo. Então, eu tenho as camadas do pavimento, revestimento, base, subbase, reforço do subleito, e dessa cota do aterro para baixo a gente chama aterro. E a norma ela faz uma referência de dizer que, em especial, a gente tem que ter um cuidado, né, nesses últimos 60 centímetros desse maciço, desse aterro. Ele ainda considera, pela leitura que eu faço, ele considera esses 60 centímetros até chegar à cota do pavimento como pavimento. É como se fosse uma transição, tá certo? E aí a gente vai falar de alguns pontos que são importantes no dia a dia, que a norma faz referência, e que no dia a dia a gente realmente está lá, né, tendo esses cuidados. Primeiro, é a condição do terreno natural, ou seja, o subleito. Na hora que a gente vai fazer a implantação de um aterro, esse terreno natural, o subleito, ele precisa ter algumas condições mínimas, porque isso aí é a fundação da nossa estrutura do pavimento, certo? A gente precisa atentar também para as larguras desse aterro, que a gente chama de offset, né? E que são os limites. Então, tanto da plataforma na parte de cima, como na base da saia desse aterro. A gente precisa executar o aterro, né, atentando para essas geometrias. Por quê? Porque se a gente executar com mais largura sobre largura, a gente corre o risco de não receber esse volume, porque a gente vai receber pelo controle geométrico, a topografia, né, vai fazer a medição, você vai ser fiscalizado, e aí ele vai medir projeto. E se você executar a largura do aterro menor, e aí você vai ter que refazer, né, para o projeto. A inclinação dos taludes. A inclinação do talude é importante por quê? Porque ele vai ser definido por projeto, a norma não especifica que inclinação usar, então vai ser especificação de projeto mesmo, projetista, e para ele especificar essa inclinação, ele precisa conhecer o material, e aí volta para sempre aquele bate-papo que a gente sempre bate. É importante investir em sondagem e investigação do solo, certo? Então, especificar a inclinação, né, da saia de um aterro vai depender do tipo de material.
tá bom? E os materiais que vão compor esse maciço. Então, a gente precisa ter esses materiais bem caracterizados, certo? E suas propriedades mecânicas bem definidas, que é capacidade de suporte, que a gente vai falar ao longo da nossa conversa, tá certo? Daqui a pouco, quando a gente pegar, né, uma sequência aqui, quando a gente parar em alguns pontos, mas para o final, para a gente não ficar interrompendo, a gente abre, né, para que a gente possa fazer algumas perguntas. E aí essas perguntas eu vou fazer aqui direto no webinar. Então, se você tiver, né, nos assistindo aí no Instagram, né, continua. Mais para frente, quando eu for entrar no webinar na parte de questões, né, aí você entra lá no link da nossa descrição e é só fazer o cadastro e entra direto na live pelo celular mesmo, tá certo? Para que a gente possa direcionar todas as perguntas num ponto só, para não ficar muito misturado aqui, eu não consegui dar a atenção devida, tá certo? Então, olha só, eu vou falar primeiro de materiais, tá certo? Então, esses materiais que vão servir para executar os aterros, eles vão ser provenientes dentro da obra, dentro dos cortes, certo? E muitas vezes de área de empréstimo. Então, a origem, a qualidade, a quantidade desses materiais é importante se conhecer. Então, é importante fazer o estudo geotécnico desses materiais para se definir se esse é um material de primeira, segunda ou terceira categoria. Terceira categoria é rocha. A norma, essa especificação de serviço que a gente falou, ela é uma especificação de serviço que não trata diretamente para a execução de aterros em rocha. Ela faz só referência, né, de quais os cuidados que devem ter, que a gente vai falar mais para frente, mas ela foca na parte de primeira e segunda categoria, que são os materiais solos, tá certo? E aí, esses materiais, eles precisam ser isentos de qualquer tipo de matéria orgânica, certo? Então, se esse material, ao ser cortado, tiver presença de matéria orgânica, né, essa especificação de serviço pede para que a gente descarte esse material. Um exemplo de material com presença de matéria orgânica. Você vai fazer uma estrada, tem lá uma área de vegetação, você vai fazer aquela raspagem inicial do terreno, e aí, em algumas regiões, você pode ter ali até 50, 40 centímetros de profundidade de um material rico em matéria orgânica. Esse material não serve, tem que ser descartado, tá bom? Ao se identificar o ponto de corte, esse material deve ser ensaiado. Que ensaios, né? Todos os ensaios, vou falar mais para frente, mas ensaios de classificação, de caracterização, granulometria, os limites, CBR, o índice de suporte, tá bom? E para execução de um aterro, a norma, a especificação do serviço diz que esse material tem que ter capacidade de suporte maior do que 2%. O maior ou igual a 2%, CBR maior ou igual a 2%. E expansão menor do que 4%, certo? No corpo do aterro. Se essas camadas forem as camadas finais do aterro, essa expansão não pode ser maior do que 2%, tá certo? Então, você tem lá um aterro, você começa a construir as camadas do aterro, essas camadas iniciais devem ter suporte maior do que 2%, e expansão menor do que 4, e quando chegar no final da execução do aterro, os últimos 60 centímetros, geralmente, né, as 3 últimas camadas de 20, você tem que executar um material, colocar um material que não tenha expansão maior do que 2%. Isso é o que a norma traz, certo? Eu estou fazendo um compêndio aqui dessa especificação de serviço, trazendo alguns pontos mais importantes, mas são orientações que a gente deve estar atento, tá certo? O pessoal está perguntando a NBR, depois eu vou, né, repetir aqui. É uma norma do DENIT, que hoje é DENIT, né? A 208/97. Ela está passando por uma revisão, tá certo? Isso aqui com relação a materiais. Vamos falar de equipamentos, né? Os equipamentos que a gente utiliza para fazer compactação, a gente já sabe que são as placas, né? O rolo compactador, mas essa especificação de serviço, ela faz menção a outros equipamentos, é interessante, porque ele diz o seguinte: eu posso utilizar um trator de lâmina,
Mas, Marcelo, como é que eu vou utilizar um trator de lâmina para fazer uma compactação? Né? De repente, o que a norma eu vejo que ela visualiza é você fazer um espalhamento de um material, tipo num bota-fora, é um aterro de bota-fora, e aí você pode fazer um espalhamento e fazer uma consolidação com esse equipamento, passeando por cima desse material para deixar ele, né, mais consolidado. Seria uma forma de compactar, tá certo? Você pode utilizar. E aí ele fala sobre motoniveladora, né? Escava transportador, seria um motoscraper, alguma coisa desse tipo, né? Caminhão basculante pode ser usado, mas o que a gente utiliza são equipamento de rolo compactador. Para solos com coesão, a gente utiliza o rolo pé de carneiro, tá certo? E para solos mais granulares, a gente utiliza, né, o rolo liso, o chapa, né, e rolo de pneu, tá certo? A gente só tem que ter o cuidado na hora de utilizar os equipamentos de compactação com relação à energia. Né? No nosso curso, a gente fala sobre energia de compactação. Né? A gente está com alguns materiais que estão sendo sempre disponibilizados para quem está dentro do curso, sobre como utilizar o rolo, né? Com o número de passadas, a gente está sempre complementando. E o que vai dizer, né, a quantidade de energia necessária são os ensaios. Na hora que você vai fazer uma execução de um aterro, que a norma sugere que a gente utilize no aterro um próton normal, ou seja, a energia mais leve, a gente consegue fazer essa compactação com equipamentos também mais leves, né? E aí vai ser um parâmetro. E o que vai medir esse parâmetro é a densidade. Qual é o ensaio que mede a densidade do campo? É a densidade em si, que é aquele ensaio de frasco de areia, tá certo? E aí a gente tem que caminhar junto. Densidade e umidade, beleza? Então, rolo liso, rolo de pneu, pé de carneiro, rolo estático, vibratório, né? Rolo de velocidade, né? Tudo isso aí são os equipamentos. É importante conhecer o material? Sim. É importante entender a característica da obra, ou com relação ao tipo do material, em que ponto ele vai se localizar, se eu vou usar próprio normal, intermediário, modificado, para mobilizar o equipamento, é importante? Sim. Tá certo? Com relação à execução, que essa é a parte que eu acho que todo mundo quer saber mais. Vamos para a parte da frente de serviço, né? Eu sei o material, já escolhi o equipamento, agora vamos executar esse aterro. Então, esse aterro a gente vai executar em camadas. E aí a especificação de serviço diz que essas camadas não devem ultrapassar 30 centímetros de espessura, camada compactada, para as primeiras camadas do aterro. E as camadas finais dos últimos 60 centímetros, essa camada compactada, ela sugere que a gente utilize, né, a espessura de 20 centímetros, tá bom? Então, o que é que a gente tem que atentar? Hoje, a gente tem um processo de inovação, com certeza essa parte da norma deve vir com algumas alterações. A gente tem equipamentos hoje mais robustos, mais eficientes, o sistema de monitoramento inteligente dos equipamentos, a autonomia, né? A gente já consegue fazer o monitoramento dessa compactação. Então, são condições mínimas. Não quer dizer que a gente não consiga compactar com espessura maior, certo? Mas é o que a especificação fala, beleza? As camadas devem ser compactadas conforme a energia especificada no projeto. Geralmente, em todas as obras, vou falar pelas obras que eu participei, certo? De ferrovia, de aeroportos e rodovias. Geralmente, e transposição também, obra de transposição, as camadas do aterro, certo? São especificadas em projeto com próton normal, tá certo? Que é a energia mais leve. E aí, na hora que a gente define, né, em laboratório, a densidade máxima e a umidade ótima, essa densidade de campo, ela pode, né, variar, mas tem que estar dentro de um limite. 95% para as camadas iniciais do aterro e 100%, o grau de compactação tem que ser 100% nas camadas finais. E a umidade pode variar para mais ou para menos em 3%. No nosso curso, a gente
conversa sobre isso, né? E eu prefiro trabalhar com a umidade abaixo, certo? No limite de baixo da umidade ótima. Por quê? Porque se a gente precisar aplicar uma energia maior para compactar esse material e alcançar uma densidade maior, a gente só vai conseguir se eu tiver vazios. Ou seja, se eu não tiver água entre os grãos do solo. Então, se eu tiver muita água, a gente não consegue chegar na compactação, tá certo? Então, a gente tem que atentar também, outro ponto que é muito importante, na presença de solo mole, né? Não é ideal você executar um aterro sobre solo mole. Por quê? Porque você não vai ter estabilidade, você pode ter recalque por adensamento, você pode ter diversos problemas que a gente trata no nosso curso, né? Quem está fazendo o nosso curso, quem adquiriu de repente o nosso e-book, a gente dá uma conversada sobre isso. E é importante, existe até uma norma falando sobre a execução de aterro sobre solo mole, certo? Depois eu posso estar passando aí para vocês, quem já é do curso já recebeu. Então, o solo mole não pode estar lá. Mas, Marcelo, em que condições eu vou ter que sobreviver com esse solo? Então, existem alguns estudos econômicos que dizem o seguinte: se a quantidade de solo mole, a profundidade desse solo mole, né, variar ali 3, 4, até no máximo 5 metros, 5 metros que já é uma profundidade absurda, é viável, e pode ser viável você trocar esse material, ou seja, escavar, né, repor por um material maior, melhor, e depois executar o aterro sobre esse solo melhorado. Acima de 5 metros, o custo fica muito elevado. E aí você tem que partir para outras soluções, que você pode ter um aterro com um corpo do maciço de aterro com isopor, como a gente já executou aqui na BR-101, né, em Pernambuco. A gente pode ter reforço por estacas, né, a gente pode ter ponteiras drenantes, geodrenos, e aí são diversas soluções que a gente trata no nosso curso. Mas uma coisa é certo, a gente tem que ter cuidado com a presença de solo mole, e a gente só vai saber se tem solo mole se fizer investigação, sondagem, né, principalmente nos lugares onde vai ser realizados os aterros. Não é, a norma ela faz uma citação sobre material de terceira categoria, aterro, né, e ela diz assim: a camada do material de terceira categoria, ela não pode ser maior, ou a máxima altura dessa camada tem que ser 75 centímetros. 75 centímetros. E o material que compõe esse aterro, ou seja, os blocos de rocha, só podem ter a dimensão de 2/3 desses 75 centímetros, tá certo? Para que você possa compactar. E aí, nesse caso, vai ser compactado com rolo liso, tá certo? Porque o rolo pé de carneiro só vai ter eficiência em solo, coesão, tá bom? Então, vai ser espalhado lá com o trator, né? E após a execução do espalhamento desse trator, você vai compactar com o rolo liso, né? E aí faz essa execução no material. Outra coisa que também a especificação de serviço, a 208/97, faz referência, é como a gente deve proteger os taludes do aterro. Então, vai ter diversos tipos de proteção, desde enrocamento com pedra, e as mais conhecidas, que são a aplicação de vegetação, as gramíneas, né? E aí tem até norma para isso, para especificar que tipo, né? Algumas obras de rodovias que são licitadas pelo DENIT já vem lá especificado até o tipo de grama por região. É importante isso, que a gente tenha especificado, né? De acordo com a região. De repente eu estou aqui no Nordeste, vou trazer um tipo de grama que ela resiste mais no Sul. Não vai. Eu vou comprar barato de um fornecedor, muitas vezes, que está querendo só vender, vou botar aquilo ali e não vai vingar. Não vai crescer e não vai, né, servir. Tá certo? E quando a gente tem os aterros que são muito altos, a gente tem que fazer uma previsão de fazer um escalonamento desse aterro. Ou seja, eu vou trazer a corda desse aterro e vou fazer um degrau, tipo bermas, né, para fazer essa proteção, para não ficar um aterro muito alto, com essa saia muito longa, e aí você pode ter processo de erosão, instabilidade, e aí você executa, né,
com bermas. E aí vai depender de projeto para projeto, tá bom? A gente falou sobre a questão da execução, então basicamente o que a norma traz são esses cuidados. A gente vai falar sobre controle de qualidade também, que está dentro da execução, mas dentro do controle, a gente vai dividir esse aterro em duas situações geométricas, né? O corpo do aterro e os últimos 60 centímetros, que eu chamo de camadas finais. Então, o que é que essa especificação traz, né? É que no corpo do aterro, a gente tem que fazer um ensaio de compactação para cada 1.000 metros cúbicos, tá certo? Então, é interessante esses números, eu gosto muito dessa parte, porque quando a gente fala de gestão de obra de terraplanagem, muito mais importante do que a gente conhecer quais são os ensaios que a gente vai fazer, é saber a quantidade de ensaios. Por que eu estou dizendo isso? Porque na obra você vai ter que mobilizar a sua equipe de controle de qualidade, né? Como é que uma empresa vai fornecer para você uma proposta de controle de qualidade se ela não sabe a quantidade de ensaios que ela vai realizar? Então, só para a execução de aterro, ela tem que pedir lá o volume de aterro total da obra, para ela saber a quantidade de ensaios que vai realizar, a quantidade mínima, para poder fazer uma proposta. E aí, se você vai ter uma equipe própria de controle de qualidade, o que é importante é que a equipe esteja dimensionada para atender, né, esse volume de ensaios que vai ter ali por semana, por dia, por mês, e atrelada às suas frentes de serviço, para não ficar, né, parando frente de obra porque não tem o controle de qualidade para liberar uma camada, vamos dizer assim. Então, no corpo do aterro, que seriam as camadas iniciais do aterro, para cada 1.000 metros cúbicos, você tem que fazer um ensaio de compactação. Isso quando eu falo ensaio de compactação, né, que é um ensaio que a gente vai definir a densidade máxima, certo? E a umidade ótima. E aí diz assim, um ensaio de granulometria para cada 1.000 metros cúbicos, um ensaio de limite de liquidez e plasticidade para um grupo de 10 amostras do ensaio de compactação, certo? Então, para cada 10 amostras, ali eu vou pegar aquele volume de a cada 1.000 metros cúbicos, vou fazer um ensaio de compactação, granulometria, ensaio de liquidez e plasticidade, eu vou pegar 10 amostras daquele volume de a cada 1.000 metros e fazer, né, 10 ensaios. Então, aí a gente já começa a ter um escopo bem definido. Para as camadas finais, que são camadas mais nobres, ou seja, que vão estar ali prestes a receber o pavimento, vamos dizer assim, diz o seguinte, um ensaio de compactação a cada 200 metros cúbicos. Então, a gente saiu de 1.000 para 200, tá certo? E aí, também eu vou fazer um ensaio de granulometria e um ensaio de limite de liquidez e plasticidade. No lugar de um grupo de 10 amostras, eu vou baixar para 4, né? Ou seja, o número de amostras é muito maior. E interessante que a norma ela não faz menção do ensaio de CBR nas camadas iniciais, só diz que a gente precisa ter CBR maior que 2. Mas nas camadas finais do aterro, diz que tem que fazer também o ensaio de CBR para esse grupo de 4 amostras, tá certo? Então, muito em função desse controle final da execução do aterro, certo? Nas condições normais de temperatura e pressão, vai ser isso. Então, o que é que eu digo? Que a norma é uma condição mínima. Você pode ter, né, especificações de projeto que exijam um controle maior. Algum tipo de obra, né? Rodovia é mais simples, ferrovia é mais... a carga é maior, então pode ter uma especificação complementar do projetista, tá certo? E no controle de produção, que seria ali a parte mais voltada para a geometria, a gente tem que ter, né, um ensaio lá de compactação, vai nos dar a densidade aparente, né, seca. A gente tem que fazer 5 determinações para o cálculo do grau de compactação, certo? Naquele volume que a gente definiu, 1.000 para, né, as camadas iniciais e 200 para as camadas finais, aquele grupo
né, de ensaios, eu tenho que fazer compactação, ensaio de compactação, definir densidade máxima e umidade ótima, para que a gente possa ter um parâmetro para definir o grau de compactação. O que vai ser o grau de compactação? A densidade de campo dividido pela densidade de laboratório. Quando eu tenho a mesma densidade no campo da de laboratório, o grau de compactação é 100%, tá certo? Então, 5 determinações para o cálculo de grau de compactação para cada 1.200 metros cúbicos de corpo de aterro. E aí, para as camadas finais, 800 metros cúbicos, tá certo? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque uma coisa é ensaio que a gente falou no momento anterior, de compactação. E o ensaio de compactação vai nos dar a parte de densidades e umidade ótima. Então, a gente tem que ter esse leque de informações, são vários dados para que a gente possa comparar. Por que isso, pessoal? A pergunta que a gente tem que fazer mas por que essa quantidade? Porque o material ele é mutável, a gente não tem um material homogêneo. Se na escavação de um material, 1.000 metros cúbicos, a gente tivesse um material uniforme, né, um ensaio de cada já serviria, mas isso não vai acontecer. O material ele vai mudar de profundidade, de uma frente de serviço para outra, numa mesma obra vai mudar com certeza. Então, o que a especificação de serviço traz é que a gente tem que ter, no mínimo, isso. Mas a gente na obra, né, vivendo a obra, a gente pode solicitar e deve solicitar, né, uma repetição de ensaio, um acréscimo na quantidade de ensaio, para que a gente possa ter um banco de dados, né, de mais densidades, de mais umidade ótima e atrelado ao tipo de material, né? Se você traz um material de um corte e mistura com outro corte, você tem um terceiro material. Então, quando a gente faz a obra, a gente tem que estar atento ao balanço de massa. Vou fazer o corte 1, levar o material do corte 1 para o aterro 1. Aí eu tenho o corte 2, que estava levando para o aterro 2, mas surgiu uma situação da obra, o equipamento quebrou no corte 1, eu vou trazer do corte 2 para o aterro 1. Vou dar um cruzamento de material. Aí a máquina voltou, eu preciso misturar os dois, né? Então, misturou. Então, na obra, eu sempre indico o seguinte, vai misturar material, qual é a unidade de medida que a gente tem na obra? É o basculante. Não tem como a gente medir diferente. É a quantidade de material que cai na frente de aterro, é a quantidade contada por basculante. Então, a gente precisa ensaiar. Então, eu sempre digo assim, vou executar o material do corte 1, eu chamo o material 100% do material, jogo no aterro 1. Mas aí eu preciso de 3 caminhões do aterro 1 e um do corte 2 para jogar aqui. Então, eu vou ter uma proporção, né, de 75-25. Não tem como fazer outra proporção, se são caminhões, a não ser que os caminhões sejam diferentes, né, com volumes diferentes. Mas uma forma prática é a gente estipular misturas, né, proporcionais. Então, 4 caminhões, 100%. 3 caminhões com um do outro corte, né, fica 75-25. 2 caminhões de cada frente, 50-50. 75 de um, 3 de um, com um do outro. Então, a gente tem condições de simular na frente de serviço ou na obra, no laboratório, essas misturas. Porque vai ser preciso em muitas obras fazer essa mistura. Tá certo? O corpo de aterro, a especificação de serviço diz que o grau de compactação é permitido passar com 95%. Tá certo? E as camadas finais, obrigatoriamente, tem que ser 100% no grau de compactação. Muitas vezes, em obra, a gente está lá compactando o material e não chega na compactação, a gente compactou, chegou num ponto que, de tanta energia de compactação que deu, a camada estourou. Aí, quando a gente vai ver o problema, ou às vezes é a água, ou o material que variou, e a gente não tem no banco de dados a densidade para a qual aquele solo fica melhor compactado. Então, esses ensaios são por diversas vezes repetidos. Então, ensaio de umidade, granulometria, limites, compactação, né? O CBR com imersão 4 dias é importante para ver a expansão. São ensaios que a gente faz direto, né? Que são recorrentes que a gente viu na faculdade, né? Pelo menos na minha época a gente viu, mas eu não dava devida atenção, né? E quando a gente vai ver na obra, a gente tem um laboratório igual,
do que muitas faculdades têm, fazendo os ensaios que a gente fazia, só que de forma aplicada, certo? Então, a norma, a especificação do serviço, ela trata também sobre o controle geométrico. Aí é importante a gente atentar que o controle da geometria da obra é topografia, né? Então, a gente precisa ter uma equipe muito bem qualificada, com domínio das seções. Essas seções são obtidas através das notas de serviço. Eu vou preparar, né, não vai dar na próxima semana, mas eu vou preparar um conteúdo para a gente falar sobre nota de serviço. Eu vou gravar de forma diferente, vou tentar ver aqui se na nossa plataforma a gente consegue, né, fazer uma conversa sobre nota de serviço. Vou pegar uma nota de serviço de uma das obras que eu trabalhei e vou mostrar aqui aquela tabela que vem muitas vezes no Excel e a gente não entende, com cota, com coordenadas, e como a gente desenhar isso e visualizar a seção, né, de um aterro, por exemplo, né? Então, essas cotas, essas informações, né, quem tem lá a grande missão de estar na obra, passando de forma, né, um acompanhamento de perto, é a topografia, tá certo? E aí, nesse acompanhamento topográfico, nas obras, a especificação de serviço diz o seguinte: a altura do aterro, ela pode variar. Você não consegue, né, com os equipamentos convencionais, fazer na cota zerada. Então, a especificação diz que a gente pode ter uma variação de mais ou menos 4 centímetros, tá certo? A largura, ela pode variar 30 centímetros para mais, nunca para menos, tá certo? Então, se você executar um aterro com a largura menor do que a de projeto, a fiscalização com certeza vai mandar você fazer, né, o alargamento. Aí é complicado, porque você tem que alargar, né, de camada por camada, fazendo o encaixe das camadas novas, de baixo para cima até chegar no topo. Então, é um parto, porque você não vai ser produtivo e aí vai ter que fazer um retrabalho. E se você fizer com uma sobrelargura, você realizou trabalho a mais e não vai receber. Até 30 centímetros, como está especificado, né? Alguns projetos pagam isso aí, tá certo? E vai ser liberado. E o controle de inclinação, tá? De repente você tem uma inclinação de 1 para 1 e quer fazer 2 para 1. Então, lá em cima você manteve a largura do topo do aterro, mas lá embaixo você encurtou a saia para poder economizar volume. Então, tem que ter o cuidado, porque a inclinação tem que ser inclinação de projeto, né? Não vale ter esse artifício aí de pegar um aterro que é 45 graus e fazer, né, menor, para dizer assim, vou realizar menos serviço, vou medir tudo. Não vai, a topografia vai estar lá na cola, certo? Olhando o que você está fazendo, tá certo? E aí, pessoal, foi, né, o que eu peguei dessa norma e peguei o máximo de coisas que eu vejo como importante na execução de aterro, né? Então, desde a definição do material, saber da origem, a classificação, a caracterização, né? Os critérios de execução quantos ensaios, né? Que tipo de equipamento a gente utiliza, o controle com relação à qualidade e geometria. Então, são pontos que eu resolvi trazer nesse bate-papo de hoje, né? E a hora passa muito rápido, a gente já tem mais de 40 minutos falando de aterro, e aí eu vou aproveitar esse restinho de tempo, principalmente o pessoal do Instagram agora, quem tiver o desejo de continuar, né, no nosso bate-papo depois que passar aí do limite dessa 1 hora, né, que o Instagram limita, e tiver o desejo de continuar, pega lá no History e tem um link, você entra, né, se cadastra bem rapidinho, já entra online pelo celular mesmo e dá tudo certo. Mas o que a gente der para ir falando aqui, eu vou estar vendo algumas perguntas, tá certo? A live vai ficar salva no YouTube, tá bom? Então você vai poder assistir. A gente vai ter esse compromisso de estar aqui com vocês, né, todas as semanas, trazendo alguns temas, e aí a gente vai estar à disposição. Eu vou ler. Existe uma inclinação definida por norma?
não existe uma inclinação definida por norma, tá certo? O que existe a depender do material, o projetista, ao definir a geometria da obra, vai definir essa inclinação. Então, uma rocha eu posso ter, na hora que eu faço um corte, na execução de um corte, eu posso ter um talude bem inclinado, né? Mas no caso de aterros, o que vai definir é o tipo de material, né? Solo que tem menos coesão, solo que tem mais coesão. Então, você pode ter lá a inclinação de 2 para 1, 1,5 para 1, 1 para 1. O que vai definir é o projeto, é o projetista, tá certo? Vamos entrar aqui nas perguntas. Quem tiver aí no Instagram, eu vou deixar só cair para encerrar. E aí você entra lá no History e pega lá o link e vem aqui para nosso webinar para a gente participar. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá certo? E semana que vem a gente vai estar aí. Aqui no webinar, professor, a espessura das camadas são em função do maior carregamento possível da rodovia ou é usada uma média para determinar o carregamento da via? Olha só, as camadas do pavimento, aí já não é terraplanagem, elas são dimensionadas de acordo com a carga da rodovia ou daquele tipo de obra que vai estar assente sobre aquele material, certo? Então, a gente precisa definir o que é pavimento e terraplanagem, tá certo? Então, as camadas, né, de um pavimento são definidas de acordo com o carregamento. Então, geralmente, eu posso ter lá uma camada de 20 centímetros com um CBR de uma subbase de 20%. Aí eu posso ter uma camada de base que vai ter 20 centímetros, mas o CBR é 60%. Então, eu vou ter especificações diferentes. Geralmente, nas obras que eu encontro, ou já tive a oportunidade de estar executando, essas camadas vão variar, né, de 20 a 25. Por que isso? Pelo controle geométrico, geralmente a gente tem as cotas bem definidas, né, os projetistas gostam desses limítrofes, até porque se especificar com espessura muito grande, na obra a gente vai ter muitas vezes dificuldade pelo tipo de equipamento que a gente tem disponível, de compactar, de repente, uma camada muito grossa e não conseguir dar compactação, tá certo? Então, o Anderson, não sei se respondi aí tua pergunta, se foi respondida, dá um ok? Show de bola, show de bola. Professor, é uma determinação de grau de compactação para cada 100 metros de trecho ou 5 determinações. Olha só, quando eu li na especificação de serviço, a gente encontra que ele não faz menção a comprimento, né? Só que faz a menção em volume. Mas como você pega uma rodovia, pega a seção compactada, né, que é definida, largura e altura, então automaticamente você tem comprimento. Então, geralmente, né, vai dar lá a quantidade, né, de ensaios de grau de compactação, quantos furos a cada 100 metros, de 3 a 5 determinações, né? Então, quando eu vi aqui na especificação de serviço de execução do aterro, né, ele faz menção à questão dos volumes, né? Deixa eu voltar até aqui. A determinação do grau de compactação, ele fala que são 5 determinações, né? 5 determinações para que a gente possa fazer a cada 1.200 metros cúbicos para o corpo do aterro e para cada 800 metros cúbicos para as camadas finais. Muitas vezes é interessante a gente ver o que está especificado no caderno de encargos da obra e na contratação junto também com a fiscalização, tá certo? Então, geralmente a gente faz os furos no eixo e no bordo, né? Para verificar como é que está a compactação no bordo da camada e no eixo. A compactação numa camada, num trecho de tangente de um aterro, a gente deve fazer do bordo para o eixo, né? Para fazer essa otimização. Ter um cuidado na hora de executar, né? Principalmente orientar nossos operadores que a compactação do bordo é perigosa, tá certo? Mas não deve deixar de se fazer. Então, ele tem que saber entrar no bordo para que ele não possa pegar uma camada muito solta
e de repente tombar o equipamento, né? Eu já tive tombamento de equipamento em obra minha, tá certo? E graças a Deus o operador não teve nada, né? Porque ele estava devidamente, né, calçado lá com o seu cinto, com os equipamentos de proteção, e foi mais um susto, tá bom? Que mais? Vamos lá, quem tiver aí no nosso webinar, Anderson, Ingrid, Maiane, estou vendo aqui alguns alunos, a Thaildes é sempre presente aí nas nossas conversas, eu faço sempre questão de destacar ele, porque ele é um técnico, né, e está fazendo o nosso curso e tem nos dado grandes contribuições. Isso mostra que nosso curso, ele alcança, né, não só o profissional que já é graduado, né, na engenharia, mas os técnicos também, e quem gosta da área, né, e aí a gente, né, tem esse alcance e é muito bom, né? Quem gostaria de fazer mais uma pergunta, a gente já vai fechar aí 55 minutos, e vamos lá para mais uma pergunta. Quem mais está online aqui? O Antônio, Rinaldo, Beatriz, Charlene. Eu não sei se todos que estão aqui fazem parte, né, do nosso grupo do Telegram. Então, quem não faz parte e deseja fazer parte do nosso grupo, entra lá na nossa rede social, manda o direct. Professor, eu quero entrar no grupo do Telegram e a gente vai mandar para vocês aí o link para que a gente possa ter, né, um ambiente onde a gente possa conversar sobre esse tema. Como posso proceder para proteger o maciço em construção nessa época do ano com chuva, né? Então, olha só, a execução de aterro em chuva é sempre complicado. A gente tem sempre algumas dicas de dizer o seguinte: vou executar a plataforma do aterro, na hora que eu vejo que eu estou com um clima instável, eu tenho que deixar, né, uma inclinação para que, se eu tiver chuva, essa água não fique empoçada, e aí não ficando empoçada, eu não vou ter uma infiltração e vou perder essa camada, né? Outra coisa que a gente fala também é que nunca a gente deixe sobre o maciço do aterro o material sem uma pré-consolidação, ou seja, sem uma pré-compactação, porque se ele ficar fofo e a chuva cair durante a noite, por exemplo, o material vai ficar encharcado, no outro dia é melhor você tirar do que passar o dia todinho aerando com o trator, tá certo? Com relação à proteção, né, da saia dos aterros, aí não tem como, né? Muitas vezes a gente vai ter alguns processos erosivos. O que nos ajuda no dia a dia é que, como a gente sempre executa esses aterros com uma sobrelargura, né, com uma folga, esse material que muitas vezes não está ali bem consolidado, a chuva vai erodir, mas o importante é que no final a gente tenha preservado essa seção, essa geometria, tá certo? Mas se houver erosões pesadas, aí em alguns casos já tive isso em obra, a gente pegar aquele trecho e reexecutar, porque parte do maciço foi carreado, né, pela chuva, e aí não tem como garantir a qualidade fazendo só uma reposição do material, né? Então, mais ou menos é isso aí, Juscelino, beleza? E aí a proteção tem as proteções, né, de vegetação, que quando a gente consegue fazer isso antes do período da chuva. É interessante essa pergunta, porque as coisas vêm me saltando aqui à mente. Quando a gente vai fazer a hidrossemeadura, para fazer a plantação, né, dessas proteções, é interessante que a gente conheça o regime de chuva também, a praticabilidade, né? Eu vou plantar algo num período seco que não tem chuva, vou perder a hidrossemeadura. Você não vai ficar lá aguando, certo? Então, se você está num período de chuva, está perto de um período de chuva, é interessante você ver o tempo em que aquela semente vai vingar, vai crescer, para você plantar antes e aí coincidir, tá certo? Em relação à profundidade do furo de sondagem, é estabelecido em norma. René pergunta, o furo de sondagem seria do grau de compactação ou uma sondagem para verificar o material?
Verificar material vai depender da profundidade do teu corte, tá certo? Se você tem um aterro sobre solo mole, é interessante fazer uma sondagem para ver a profundidade desse solo mole, ok? E se for o furo, né, para fazer um ensaio de densidade in situ, geralmente o furo ele vai ter que abranger, né, a altura lá da camada, que aí é os 20 centímetros, e aí, né, no ensaio, geralmente nas obras, sempre a fiscalização pede que a gente faça na altura da camada toda para saber se a camada está dentro dessa densidade. Beleza? Aí tem que olhar lá o ensaio de densidade in situ, né? O que é que ele especifica e quais são as dimensões, né, exatas lá. Beleza, Renê? Então, pessoal, a gente, 59 minutos, né? Conforme a gente vê nessa programação, a gente vai bater um papo todas as semanas sobre o tema de terraplanagem, tá certo? Voltado, né, para esse nosso encontro. Aqui, a Laiane. Geralmente, o projeto, orçamento, planejamento já viram pontos e o gestor ele fica responsável só pela fiscalização e acompanhamento. Ou o gestor responsável pela execução da obra, ele tem participando do planejamento. Olha só, quem realmente faz o projeto, muitas vezes ele não vai ter lá, né, um papel presente no planejamento, né? Nas obras que eu participei, a gente contratava, ou já recebia o projeto do órgão público, por exemplo, aquele projeto a gente pegava, fazia todo o levantamento e a conferência das quantidades, e a gente fazia o planejamento. E quem executa é responsável pelo controle de qualidade. E a fiscalização vai estar lá para ver se você está fazendo bem, e ele também tem um controle de qualidade em paralelo para testar você, tá certo? Então, a gente, como gestor de uma obra de terraplanagem, se você fala gestor a empresa, a gente é responsável pela execução da obra e pelo planejamento. Se o gestor for um órgão público, ele vai ser responsável, né, o acompanhamento, a fiscalização, e indiretamente ele contratou você para ser a execução, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, certo? A gente que está no curso